Olá pessoal, é Sidney aqui falando com vocês. Vamos trazer hoje assuntos de natureza humanista. Então, meu canal, O Humanista Secular, apesar de eu não ser um ateu, eu sou um agnóstico, que muitas vezes anda entre o ateísmo e o teísmo. Por quê? Porque eu ainda acredito que possa existir um universo criado por uma consciência. Sim, eu acredito que possa existir, que possa haver um modelo criado. Tanto é que nós estamos nos tornando uma consciência capaz de criar outros seres e elementos do próprio universo. Então, como eu não posso negar esse caráter do próprio ser humano, então seria desonesto da minha parte também negar que possa existir um modelo de universo em que uma inteligência criou esse universo, desse modelo. Não que seja o nosso. Eu não sei quem criou o nosso universo, como foi criado, eu não sei mesmo. Adota a teoria do Big Bang, porque ela é a que melhor explica, melhor se adapta, por enquanto. Que a partir do momento que não se adaptar, também essa não adotarei. Mas no momento não conheço nada de deuses. Eu acredito que não existam. Pode existir seres melhores do que nós, mais inteligentes e mais capazes. Nisso eu acredito que possa haver, mas deuses não. Mas estou aberto a teorias de que possa existir um universo criado por seres que são superiores a nós, não deuses. Então, hoje eu gostaria de falar a respeito de religiões não teístas. Muitos definem religião como algo inerente a um Deus, onde você tem a figura do sagrado e o místico, e também as forças sobrenaturais. Eu já não defino assim, nem eu e nem Nestor Figueiredo. Nestor Figueiredo é um doutorando, ou melhor, é um doutor agora, que foi aprovado a tese dele, e essa é a tese dele, em Ciências das Religiões pela Universidade Federal de Pernambuco, da DC Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, FPB. Isso está em domínio público. Então ele dá um excelente trabalho sobre ciência da religião, em que começa com a teoria sobre a mitologia de Caronte, o barqueiro que levava as almas do mundo e tal. Então, por esse trabalho, ele elenca o que seriam as religiões e de onde surgiu a palavra religião. Sim. O problema quanto à definição aqui trata da obra de Carlo Pranti. Carlo Pranti é um cientista de religião e filósofo que escreveu a respeito das definições de religião em seu trabalho de 2010. Nesse trabalho sobre religiões, na classificação e definição, os problemas da definição e classificação das religiões, de 2010, página 253 a 284, esse trabalho está, eu estou com ele aqui aberto também, certo? Em que traz a discussão primeiramente sobre as questões etimológicas da palavra religião. O que é ser religião? De onde vem a palavra? Religião, em termos de origem latina, a palavra religio. E essa palavra foi estuprada, ela foi alterada ao longo do tempo. Primeiro foi alterada por uma pessoa chamada Cícero, em 45 a.C., para dar santidade a Gaio Júlio César. Depois, no século IV, ele foi alterada por um filósofo que se dizia cristão, Lactâncio, para poder agradar o imperador Constantino e transformar religio em sinônimo de cristianismo. Então a palavra religio, que quer dizer o caminho, quer dizer algo a ser caminhado, um conjunto de moral subjetiva a um determinado grupo, que tende a unir esse grupo. Boa-aventurança em relação a essa moral. Camaradagem. E até mesmo bondade. No budismo, você pode ver a figura do Dharma. Nas religiões indianas. E no budismo ainda, e na religião indígena, a palavra mat, como justiça ou doutrina fundamental. Então, religião que seria? Seria a doutrina fundamental.
é inerente a qualquer tipo de ideia de divindade. É uma ideia para se unir humanos. O religare que a Igreja Católica colocou na Idade Média, na realidade não é para unir a gente com uma merda de uma divindade. É para unir humanos com humanos. A verdadeira religião busca unir pessoas que têm ideias em comum. E nisso eu adoto duas religiões que eu adoto na minha vida. Uma delas é o confucionismo, pela sua prática de moral subjetiva. Outra religião, o humanismo secular. Apesar de eu não ser ateu, certo? Eu adoto o humanismo, não ser ateu pela definição, eu sou ateu em relação ao cristianismo, todos os deuses que vocês me veem, eu sou ateu. Mas não sou ateu em relação à ideia de uma existência de um Deus superior a qualquer uma dessas porcarias que nos foram apresentadas. Eu não acredito. Como historiador, rejeito o cristianismo. Então o que acontece? Eu acredito que a religião seja uma forma de você conectar pessoas, assim como Carlo Brandt também. Então essa doutrina fundamental vem do quê? Vem do significado do termo religioso, que era escrúpulo, consciência, exatidão, lealdade e afins, mas não acreditar em um Deus. Isso não era o significado dessa palavra. Isso foi inventado posteriormente. Pega a Bíblia católica e vê quantas vezes a palavra religioso aparece. Nenhuma. Nem religião, nem religião. Essa palavra não está nem na nossa Bíblia católica, que é uma obra de domínio público e da humanidade. Não está em Bíblia nenhuma do cristianismo. Essa palavra aparece, foi inventada posteriormente. Por isso que ela não aparece na Bíblia. A ideia de religião ela surge posteriormente, sobre crenças em comum. Se eu juntar 5 ou 10 pessoas, 20 pessoas, 1000 pessoas, e a gente fala, não acreditamos em divindade, perfeito. Acreditamos que o homem é bondoso, perfeito. Acreditamos que o humano não deve fazer mal para outra pessoa, perfeito. Acreditamos que essas pessoas devem se ajudar mutuamente, perfeito. A gente coloca isso em papel e prega isso como verdade nossa. Acreditamos que a gente não deve fazer ao próximo o que a gente não quer fazer com nós mesmos. Perfeito. Isso é a base do confucionismo e também essa lei do humanismo secular. A gente coloca tudo isso e a gente passa a seguir isso como base de vida. Isso é religião. Isso é religião. Sobre essa pedra, sobre esse conceito, a pedra que fala é conceito. Edificarei a minha igreja. Sobre essa pedra edificarei, ou como que em português, sobre essa pedra edificarei minha igreja. Essa pedra é o conjunto de pensamentos em que eu edificarei minha igreja. Percebeu? Não fala de Deus nenhum. Então o que acontece? Nesse trabalho de Nestor Figueiredo, ele mostra que, além da natureza mística da religião, em que religio foi classificado como religirem, como insistem, ou como quiser chamar, releger, quer dizer, firmar uma ideia de forma contínua. Mas a religare, num procedimento com filológico quanto ideológico, segundo Kant, o termo agora passa a religar duas realidades que, pelo próprio significado, representam o estado original quando ambas estariam ligadas, o que calhava perfeitamente com a doutrina cristã do pecado original e a, consequentemente, queda e separação entre homens e divindades. A partir desse ponto, o termo se impõe como paradigma dessa ideia de conexão presente na doutrina cristã, sofrendo apenas pequenas modificações sobre autores como Agostinho de Tomás de Aquino, até ser questionado pelo período iluminista. Então o que acontece? Então ele mostra como esse termo acabou sendo capturado pelo cristianismo e sendo modificado. Com as críticas a partir do iluminismo nessa acepção,
corrompida de Lactâncio, ou Cícero cristão, como permite falar. Por que Cícero cristão? Porque foi esse sujeito, esse indivíduo, que acabou modificando essa palavra para poder ser sinônimo de cristianismo. Segundo Brand, os problemas da decorrência do conceito de religião passaram a interessar os estudiosos da matéria novamente, principalmente na linha mais fundamentalista do termo. Desse momento em diante, a moderna pesquisa científica começa a ocupar do tema, sendo variado entre os extremos, função e essência de um incógnito, sendo essa postura e aquela derivada. Assim, uma mais conhecida das proposições reducionista é dedicada na cópia de dois autores do século XIX, também lembrados como mestre da suspeita, Karl Marx e Sigmund Freud, para os quais a religião tem sua origem no estado patológico da condição humana, cuja função histórica teria sido propor soluções erradas para essa condição. Então, todos eles estão partindo do ponto de vista teísta dessa definição. Então, quando você parte do ponto de vista teísta da definição de religião, você tem esse tipo de coisa, de conceitos. Nas últimas décadas e meio séculos, o debate em torno da definição do conceito de religião se intensificar com base nesta bipolaridade. Num primeiro momento, contudo, predominante por exceção de mestres da suspeita, uma concepção marcadamente substancialista, exemplo de definição do etnólogo inglês B. Taylor, que via no animismo a crença em seres sobrenaturais, e por parte de W. Smith, com quem a veneração dirigida aos seres supremos estaria na origem e no centro da religião. Esse que fala é Filoram e Prandi, 2010, página 60. Prandi chama nessa nossa atenção para a distinção linguística entre concepções substanciais e funcionalistas. Para ele, no primeiro caso, prevalece o recurso do verbo ser, como que é o relativo predicado nominal. Assim, modelos do tipo a religião é representariam, em geral, referência a entidades transcendentes, enquanto as reflexões função da religião procura-se destacar o papel específico exercido pela concepção de mundo, sem necessariamente a presença de uma entidade transhistórica. Melhor dizendo, a função da religião não seria provar deuses, e sim provar ideias. Não seria ligar com uma entidade. A religião funcional tem como função ligar pessoas que possuem uma crença em comum. Essa é a ideia funcional. E Prandi também vai dividir essa ideia em religião lato sensu, que são as religiões, como a gente vê, que ligam pessoas ao sobrenatural, a uma divindade, a um ser barbudo que está julgando o mundo, a um ser espiritualizado que vai nos levar para um mundo melhor, e a versão strict sensu da religião, que é a religião funcional. Nessa função strict sensu, a religião deixa de ser um ponto de união com um ser metafísico e passa a ser conjuntos de normas seguidas por pessoas que pensam da mesma forma. Filosofia de vida. Isso que deveria ser a religião. E é isso que é a religião strict sensu. Nestas definições apresentadas, podemos derivar algumas observações acerca do que então foi abordado. Fique tem, por exemplo, uma tendência funcionalista. Pudesse, talvez, por ter sido mais definições, autores provenientes da sociologia e da antropologia. Por esse mesmo procedimento também fornece um dado interessante. Uma recorrência a termos dentro de um campo mais adequado de definições de caráter trans-histórico, principalmente com a inclusão do termo sagrado. A seção de Max Weber, que compreende a religião como uma ação orientada que tira a sua original consistência de um processo mundano. Boa parte dos estudiosos da seleção de Prandi utiliza esse termo em suas proposições fundamentais. Um sistema solidário de crenças e de práticas relacionadas com coisas sagradas. O que aqui vem a religião strict sensu, que é pela presença da noção do sagrado propriamente dito. A experiência do sagrado é uma obra humana através do qual é constituído um cosmos sagrado.
Outra constante é a formação, a posição entre natural e sobrenatural, o que pode indicar que um lado homem como natural, por outro alguma alteridade não humana, não natural. Relação que liga o homem dentro da sociedade, seus fundamentos, fins e modos de valor, através de alguma entidade ou força não humana. Mais explicitamente, a característica da vida religiosa é estabelecer relações do tipo humano com entidades não humanas. Isso fala o Norton, 1960. Mais uma vez, os conceitos visam em direção a um viés substancialista, obviamente, aos que procuram não incorrer nessa armadilha linguística. Nesse caso, o dado dito sagrado, sobrenatural, quando aparece, é prontamente declarado como uma invenção ou ilusão a cargo exclusivo do próprio ser humano. Como assim? O que é o sagrado? Eu posso até ser definido como ateu, mas para mim eu tenho algo sagrado. O que é algo sagrado para mim? O que é o sagrado? Vamos ver uma definição de sagrado. Se não cair aqui, deixa eu ver aqui. Sagrado. Depois eu vou dar para falar o porquê dessa definição. Adjetiva a Deus, religião, ao culto, consagrado ao culto, pode ser. O que vem a ser o sagrado, quando a palavra sagrada é emprega como adjetivo, refere-se a uma relação aos objetos e pessoas. Uma qualidade sobrenatural, reconhecendo aqueles o estatuto. Então, o sagrado para isso pode ser isso daí. Para mim, o sagrado tem outro significado. O que é sagrado para a filosofia? É um mistério que constitui e possibilita a manifestação da realidade. Isso é o sagrado filosófico. Pode ter outro significado ainda, o sagrado. Outro significado ainda. O sagrado é aquilo que você não abre mão. Sim, para mim, sagrado é isso. Então, você pode ter vários significados de sagrado. Para mim, sagrado é a humanidade. O homem é o sagrado. As relações entre pessoas, para mim, é o sagrado. Não entidade alguma. Então você vai pegar N definições de sagrado. O que é sagrado para você? Pode não ser sagrado para mim. Sagrado para você é chegar na sua casa, descansar de sábado, junto com a sua família. Sagrado para você é chegar na sua casa, encontrar a sua esposa, cheirosa, bonita. Sagrado para você é chegar na sexta-feira, ir para o bar e tomar uma cervejinha, conversar sobre besteira com seus amigos, fazer seu lado social. O sagrado, na realidade, meus amigos, é aquilo que a gente dá importância. Certo? Essa é outra definição de sagrado. Uma definição que está no nosso cerne. Sagrado é aquilo que realmente importa. Para mim, o que é sagrado na religião são as pessoas, o relacionamento humano. Isso é sagrado. O restante é o resto. Então, o sagrado vai pegando contornos. Além do contorno sobrenatural, o contorno natural também. É aquilo que para nós importa. Sagrado é aquilo que importa. Então, para mim, a definição de sagrado é aquilo que importa. Essa é a definição que eu uso. Sagrado é aquilo que importa. Não importa o que seja, torne-o sagrado. Sagrado é aquilo que importa. Sagrado é a energia que ilumina da vida e sentido. Sagrado é aquilo que dá sentido à minha vida. Isso, para mim, é a minha definição de sagrado. É a própria natureza das coisas. A ideia de sagrado varia. Os romanos achavam que a natureza das coisas era sagrado, sentido. Aquilo que dá sentido à sua vida. Isso é sagrado. Certo? O sentido da sua vida. Voltando à obra de Nestor.
Então, o sistema solidário de crença. E nesse ponto ele vai delongando, que a gente vai estabelecer relações do tipo humano com entidades não humanas, segundo Norton. Aqui vai colocando todas as definições, mas tem outras definições que vai aparecer. O professor de História e Filosofia eminente em Amsterdã, citar após análise de definições de religião de 5 autores, Speed, Dutton, Jenks, Intiger, e já vimos aqui, e de 4 abordagens sobre o conceito sagrado. Ó, abordagem sobre o conceito de sagrado, certo? Então, até o sagrado ele tem seus conceitos. Como eu falei, para mim, sagrado é o que importa. Destaca como pano de fundo desse problema a atenção, por exemplo, da qual, segundo ele, deveria resultar o reconhecimento da importância de ambas, uma vez que, sem pelo menos uma perspectiva sistemática rudimentar que aspira a afirmações gerais sobre religião, religiosos, fenômenos religiosos, a disciplina é incapaz de definir e demarcar seu próprio objeto, fazendo variedade de especializações. Exato. Nesse sentido, o autor precisa que precisa dessa necessidade de não podem ser detalhadas, classificadas, propriamente como exemplos de estudo da religião, mas sim, no máximo, também como estudo das religiões, de religiões, no plural, entendida como manifestações de religião, no singular, qual ele e muitos outros vêm tentando definir ou mais precisamente encontrar aquilo que ainda encosta na equação sugerindo anteriormente, ou aspirar a afirmações gerais sobre religião para ser fato e defini-la, que o autor é uma questão fundamental como sendo de problema definir que segue. Aqui está a definição de religião, apesar de tudo. Então, o que acontece? A religião tem várias definições, não somente teísta, mas também tem definições ateístas. E aqui eu declaro conceito dessas religiões, vocês vão dando uma olhada no texto. Eu estou ficando com a minha garganta cansada, eu peço desculpa. Mas as religiões consideram limitadas. Em sua análise acerca das definições de religião, o autor também chama a atenção para a necessidade de ensinar o conceito de tais formulações foram produzidas. O subjetivo ideológico dizer com isso o substrato motivacional em sua relevância para determinar o alcance e valor dessa proposta. Aqui vem outro para quando o primeiro conjunto de atores da religião é o problema que, segundo o grupo ou de sagrado, descentralização é o problema aqui. Pessoas definem religião de formas diferentes. Para mim, religião é um conjunto de crenças. O conceito de definição da religião inclui-se de religião seguido por uma subdivisão. Religiões significam uma religião de espiritualidade, por assim dizer. Pode ser. Eu não vejo a espiritualidade como religião. A definição é apenas o superior a qualquer outra definição de religião que não conhece porque os resultados conseguem observar todas as vantagens e tal. Problemas de tentativa de definição, problemas e limitações. Aqui para alguns problemas sobre a definição de religião. O significado. E vamos ver a definição de religiões ateístas. Significa a próxima forma. E aqui vocês vão ver no texto como ele vai desenvolver no assunto. Para a discriminação, por exemplo, dos livros com religião não deixa de ser um sentido lato, um colonialismo romântico ou uma construção retórica, fazendo em termos rigorosos. Seria necessário conhecer, por exemplo, o budismo ou o hinduísmo não se religiões universais apenas a partir de um ponto de vista europeu. Por isso que este autor até considera a fenômenos religiosos quando se nessa ou outras definições. Então a religião às vezes tem simbolismo. Todas elas vão ter, provavelmente, certo simbolismo. Mas quer que esse simbolismo seja uma divindade.
Por outro lado, a estudos demais só usam apenas a ideia essencial de um Deus. Fala, por exemplo, do budismo, que na sua forma clássica era ateísta. A forma clássica do budismo é ateísta. Hoje em dia vocês têm versões de budismo até teístas, mas o budismo, sua forma clássica, era ateísta. As religiões estão tão emaranhadas com outras coisas, segundo Crawford, que não é uma categoria distinta, varia de acordo com os diferentes lugares, diferentes épocas. Aqui falando sobre Kant a respeito do que fala sobre religião, tenta abordar a definição. E nessa definição, ele fala também das religiões ateístas. Essencialismo e funcionalismo. O que busca as religiões funcionalistas? Então tem religiões que não acreditam em deuses. Por quê? Porque a função da religião é pura e simplesmente unir pessoas. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. Então, quando ele cita o trabalho de Prandi, ele mostra também que a religião pode ter outros tipos de caráter, além dos tradicionais, quando a gente fala do caráter teísta dela. Ele pode ter o caráter ateísta também. Então, quando ele fala que um conceito das religiões, da palavra religião, como escrúpulo, consciência, exação, lealdade e fins, a religião tem um significado de ser o caminho. Isso Prandi fala em sua obra. Esse foi o contexto romano inicial da palavra. Depois essa palavra acabou sendo pega por Lactâncio. A conotação pré-cristã de religião não pressupõe a deuses, e sim um caminho. E assim que aconteceu, religião passou a ser uma ideia mística, mas não uma ideia filosófica, que era escrúpulo, consciência, aptidão, lealdade e afins. Esse era o conceito de religios. Então, esse conceito que a gente tem é o chamado conceito itinerário histórico propositivo. Religião poderia significar justiça. Aqui pode ver a respeito das religiões. Ó, passou a ser questionada como sinônimo de cristianismo. Religião tenta seguir um caminho. Então o que acontece? Prandi fala em sua obra, mas falei tanto de Prandi, será que eu não tenho nada de Prandi? Tenho sim. A ciência das religiões, onde ele aborda esse assunto. Eu vou passar bem devagarzinho, certo? Vou aumentar aqui a fonte, para que vocês possam ir lendo enquanto eu comento. Então aqui fala a respeito disso, nessa obra.
Aqui passou filósofos como Rousseau. Então esses filósofos tentando dar um sentido positivo para a religião. O próprio termo usado dentro do cânone fala que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Esse termo é ateísta. Caminho, a verdade e a vida é termo ateísta. Certo? E foi introduzido. Isso aqui é termo romano do que significava a palavra. Então, a religião é definida através da função a que ela se atribui. Pode ler aqui, ó. Ligamento ao conceito de caminho. A palavra rita, hinduísmo antigo, designa o fundamento do mundo. A ordem cósmica a qual todos eles devem ser afinados. E, sobretudo, a correta execução de ritos relacionados pelos brahmanas. Apesar que eles têm uma característica de serem politeístas, brahmanas, a característica da religião em si não é teísta. Mesmo o brahmanismo. Por quê? Porque tentava se alinhar pessoas ao universo. O Rita do hinduísmo tentava alinhar o mundo à regra material e moral do mundo. No Egito, a Pavamata representa antropofaticamente a deusa homônima que, como reza um termo funerário, jamais foi perturbada desde o dia em que foi criada, qual seguir todo o Ocidente. Encerra a doutrina fundamental dentro da essência da existência e a justiça. Então, o que acontece? Não era para ser ligado com entidades, e sim, era um conceito que era para ser usado para ligar atitudes humanas. Ao termo religioso, o vocabulário latino atribui em geral significado concorrente aos autores clássicos. Era considerado religio, escrúpulo, consciência. Esse é isso quem fala é Carlos Frande. Exatidão, lealdade, entre outros afins. Nenhum desses termos, como você pode observar, corresponde à ideia vinculada à nossa cultura para falar religião. Religião significa no mundo latino pré-cristão, essencialmente, um estilo de comportamento marcado pela rigidez e pela precisão. No máximo, evocava as modalidades de execução de um rito, que pelo caráter da religião romana é regido por normas muito rígidas e escrupulosas. Isso era o significado de religião. Não tinha nada a ver com deuses, propriamente dito. Isso não significa que o êxito da religião fosse universalmente compartilhado. Aliás, a diversidade de interpretações é que permitiria, ao final, a definição se considera fundamental a utilização dela para a religião dominante em Roma depois do Constantino. Esses escritores assim que examinaram o termo religião, atribuindo a Sérvio Sulpício a afirmação que deriva de religare, ele quer, deixar de abandonar. Relinquere. Então, para Sérvio Sulpício, essa palavra seria originada de relinquere, deixar, abandonar. Sérvio Sulpício, relinquere, esse detecto está de quase relinquere detta. O etno, diferente de uma, quer dizer, o etno referido por Macrop, como se nessa época cristã, não teve nenhuma repercussão. Melhor só teve a definição proposta por Cícero de natura de oro. Então, religião vem de relegere, sublinha seu caráter de religião romana baseada na escrupulosa observância de rito, por isso na não precisão repetitiva dos atos devocionais dirigidos a divindades. Isso daí foi proposta por Cícero. Quem retornar à questão do etno na respectiva de uma definição do religião, atender às novas exigências do cristianismo, será Lactâncio, o Cícero cristão, afirmando que o termo deriva de religare e não de relegere. Desenho, o termo foi mudado várias vezes. Um termo que era moral, subjetiva, que era a forma como pessoas deviam se comportar, que dava atenção às leis e a forma de uma conduta ética de uma determinada sociedade, foi mudando na mão dessas pessoas, até chegar ao termo que é hoje. Percebeu? Então hoje a religião tem vários significados.
Quando vocês tentam falar de religião, e pegam uma religião ateísta, como, por exemplo, o daoísmo, como o confucionismo e o próprio humanismo secular, vocês veem essas interpretações, vocês veem o pessoal interpretando as coisas de forma errada. A religião é mais complexa se falar em seu significado. São Agostinho fala da submissão e no amor entre homem e Deus. Deus não existe. Deus não existe. Descoberta das concepções totais que o mundo, enquanto se aproxima do modelo, embora ele fosse estranho termo. O alcance filológico da religião se perdeu há muito tempo. E então você tem hoje uma visão que chama-se funcional dela. Então o que acontece? Hoje a gente vê no aspecto funcional, para que serve uma religião na sociedade? A religião deveria servir para unir pessoas. Se ela não tiver essa função, de nada presta. Então vejam mais um pouco do que fala esses outros. Eu estou passando isso aqui meio rapidinho, que depois chegar no outro ponto. Deixa eu passar bem devagarzinho, certo? Para vocês verem. Olha, aqui fala, aqui, por exemplo, nothing, nothing, nothing in religion and society, nothing in religion and society, Nova York, 1954, sustenta que a religião é o fundamento dos laços sociais. Veja, na realidade, a definição antiproposta é uma operação realizada a posteriori, portanto, realmente não presente no plano teórico. Na reflexão dos autores que propuseram a sustentabilidade uma definição para a religião, e procurou focar na geologia religiosa, extrato mais compatível com o próprio quadro teórico. Então, estou mostrando para vocês todas as possíveis definições, certo? Estou passando bem. Então, você pode dizer, não existe uma igreja mágica. Escreve Durkheim. Emily Durkheim estava bem consciente de todas as armadilhas presentes no caminho daqueles que se aventuravam pela filosofia, para essas possíveis definições religiões, contanto quanto rejeitando a noção do sobrenatural, pois a posição natural-sobrenatural parecia-lhe eurocêntrica e queria evitar a referência a divindades ausentes no budismo. Definiu a religião como um sistema solidário de crenças e de práticas relacionadas com coisas sagradas. O que são coisas sagradas? São coisas que importam. Isto é, separadas e interditas, as quais unem numa única comunidade moral chamada Igreja todos aqueles que a elas aderem. O que é religião? Um sistema solidário, quer dizer, todos compartilham de crenças e de práticas relacionadas com coisas sagradas. Que são coisas sagradas? São coisas que realmente importam. Para mim, o que realmente importa é a humanidade, é a sociedade, é levar a vida bem outras pessoas. Isso é separadas e interditadas. Desculpe, separadas e interditas. Separadas e interditas. Certo? Crenças separadas e interditas, as quais unem numa única comunidade moral, chamada igreja. Entenderam? Todos aqueles que a elas aderem. Então, quando você tem conjunto de pessoas que aderem ao mesmo tipo de crença, que tem o mesmo sentido de valor do sagrado, ou daquilo que ele é importante, vocês têm o quê? Uma religião. Certo? Isso que ele fala é Emil Durkheim. Esse cientista social fala a respeito disso. Portanto, uma distinção substantiva na qual a noção de sobrenatural desliza para a de sagrado.
Sagrado é uma coisa, sobrenatural é outra. Sagrado é referente à vida, à existência. Sagrado é aquilo que tem importância para uma pessoa, ou para um grupo de pessoas, que não tem nada a ver com um duende branco, de barba branca. Nada. Não existe uma igreja mágica, escreve Duncan. Todavia, se para diferenciar a religião da magia, recorre-se ao último critério. O sociólogo francês não consegue definir o sagrado, senão apelando para o sentimento de respeito e de compulsão que ele desperta, sendo que na prática faz referência à força de seres sobrenaturais extra-empíricos. Marco mal se relata que no do mestre distinguindo os fenômenos religiosos estricto senso e fenômenos religiosos lato senso. Não contrapõem uns aos outros, mas entende poder levá-los como se trata de um contínuo que parte de um centro incandescente para depois esfriar-se aos poucos, medida que o distancia-se do centro. A religião, estrito centro, é sempre a presença da noção sagrado, propriamente dita, de obrigações determinadas, como o caso dos fenômenos jurídicos. Como um grande ralo, aqui tem invertido, não, invertido não, está certo, estrito senso. Como um grande ralo em torno desses núcleos, que são a magia e a religião. Temos o folclore, as crenças populares. Então o que acontece? Ele coloca a religião, estrito senso, como a apresentação do sagrado, e não do mágico, e não do sobrenatural, como também determinado pelos fenômenos jurídicos. Aqui você tem a moral subjetiva. Com um grande raio que tornou desses núcleos, que são a magia e a religião, temos o folclore e as crenças populares. Os fenômenos religiosos, lato sensu, ao invés, compreendem somente a magia, a adivinhação e as superstições populares. Se a magia encabeça os primeiros e os segundos, o elemento discriminador é fixado por Mauss, na presença da igreja, termo que ele mesmo põe entre parênteses para indicar que não só o aparato institucional dos cristianismos, quanto as formas organizacionais de cada religião, em média variável, apresenta. Esse é o trabalho de Candes, que vocês vão ver mais um pouco, que Mauss fala a respeito disso, a reflexão de Max Weber. Então ele coloca contrapontos de natureza ateístas e naturezas teístas do que seria a religião em seu trabalho. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Com isso eu termino essa parte. Mas calma, fiquem ainda, não terminou. Ainda não terminou. A cereja do bolo vem daqui a pouquinho. Deixa eu dar uma passadinha rápida aqui. Desculpa estar rápido, mas essa é a minha velocidade de leitura. Ainda está um pouquinho mais devagar que eu costumo ler. Bem devagar, na realidade, umas 3 ou 4 vezes. Bem, agora vamos partir para a parte melhor. O positivismo. Ordem, progresso e ciência como religião da humanidade. A palavra positivismo foi empregada pela primeira vez pelo filósofo francês Claude Saint-Simon, um chamado socialista romântico, que vai determinar o método exato da ciência e possibilidade de sua extensão à filosofia. Mais tarde, o politécnico Auguste Comte, 1728-1857, que foi seu secretário, utilizou a expressão para designar a filosofia que teve grande expressão no mundo ocidental durante a segunda metade do século XIX, estendendo-se no Brasil a primeira metade do século XX. O positivismo acompanhou e estimulou a organização técnico-industrial da sociedade moderna e fez uma exalta otimização do industrialismo. Nesse sentido, pode-se compreender como produto a sociedade técnico-industrial, que ao mesmo tempo se eleva à mesma sociedade do desenvolvimento e considerar-se basicamente característica essencial do positivismo, tal qual o concebeu Comte, a devotação à ciência, vista como guia de vida individual e social. O que é o positivismo? Devoção à ciência, vista como único guia de vida individual e social, única e moral, única religião possível. Única moral e única religião possível. Única moral e única religião possível. Segundo Comte. Desse modo, em última análise, o positivismo é compreendido como religião da humanidade. Então, a ciência, através da filosofia positiva,
Ciência social é um fundador, procura informar a sociedade com que se obtivesse ordem e progresso. Nós falamos que isso implica a criação de uma ciência social para poder informar e transformar aquilo que conhecemos. Curso de filosofia positiva dele, entre 1930 e 1942, a partir de 60 aulas, está cumprido pelos filósofos a partir de 1926. É a primeira delas que formulou a lei das 3 estados da evolução humana. Estado teológico, em que a humanidade vê o mundo e se organiza a partir de mito e das crenças religiosas. O estado metafísico, baseado na descrença em um Deus. Baseado na descrença em um Deus todo-poderoso, mas também em conhecimento sem fundamentação científica. Esse é o estado metafísico. Estado positivo, marcado pelo triunfo da ciência, que seria capaz de compreender toda e qualquer manifestação natural e humana. Isso é a base do naturalismo. O positivismo é a base do naturalismo. Passados mais 150 anos da publicação do curso, talvez não fosse necessário dizer que, inerente ao positivismo, a romantização da ciência, a romantização essa que atribui o conhecimento científico uma onipotência não comprovada pela realidade. Atualmente, sabe-se que a ciência não só resolve problemas, como os cria. Vejo como exemplo a interferência da nossa desenvolvimento industrial no meio ambiente. Então, no Brasil também tivemos o positivismo, até a proclamação após a proclamação da República. Todas as teorias filosóficas têm seus problemas. Ela pode explicar, mas também pode trazer. E nisso nós temos uma outra coisa sobre o positivismo. É a religião da humanidade. Igreja Positivista do Brasil. É uma igreja não transcendente. Religião agnóstica. Trata fundamentalista humana, onde presta homenagem aos homens e mulheres cujo talento e pensamento marcaram a humanidade. Isso aqui é uma religião ateísta. Essa igreja ela é ateísta. Não há um Deus sobrenatural e nem vida após a morte na religião da humanidade. Seu culto referencia os antepassados, em prática, ritualiza quem tem finalidade de fortalecer o laço social entre os homens. É uma religião moral. Entendeu? E aqui termino com essa cereja do bolo. Não somente existe religiões ateístas, como aqueles que a praticam. Existe até mesmo o humanismo secular, do qual eu sou praticante. Existe a religião do homem, ou religião da humanidade. O prédio histórico dele, onde se localiza, Rua Benjamin Constant, no bairro da Glória, Rio de Janeiro. A sede da Igreja Positivista do Brasil. Doutrina religiosa dele, religião agnóstica, não transcendental. Esse é Augusto Comte. Desculpe a tosse. Sua história da religião da humanidade. E aqui tem um projeto de revitalização das obras dele, que lá se encontra. Principais conquistas. Então, gente, não é balela. Você não precisa de um Deus, acreditar em entidades sobrenaturais para ter uma religião. Daoísmo não fala nada de deuses. Você pode usar com finalidade teísta, mas não fala nada de Deus. Confucionismo, menos ainda. Então, gente, cada vez que propõe esse negócio de Deus, fica com um pé atrás. Pode ser uma tremenda falácia. Religião é para religar pessoas. O religar de religião é para pessoas. É para a sociedade. Não com entidades que não existem. Religião é o caminho. Religião é a moral. Moral subjetiva de uma sociedade. Moral determinada de uma sociedade por grupos. Visa ligar pessoas com crenças em comum. E assim me despeço. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau.